Bendito. Então, o Senhor, através de Malaquias, ele está chamando a atenção dos sacerdotes, porque o sacerdote, qual era o papel do sacerdote diante do povo, diante da sociedade? Era também estabelecer a vontade de Deus sobre a família. Amém? Esse mês de agosto ele é muito propício para nós, especial. Nós temos que fazer esse mês de agosto especial para nós. Por quê, queridos? Porque é um mês que nós estamos trazendo mensagens voltadas para a nossa família. Tem sempre, em cada lar, em cada família, algumas situações que nós sabemos que precisam ser corrigidas, só que às vezes o nosso dia a dia não nos prepara para isso ou não nos desperta para isso. Então esse mês de agosto é um mês para reflexão nossa, para a gente avaliar dentro da nossa casa o que precisa, às vezes, de correções. O que eu como pai, o que eu como mãe, avó, avô, o que eu preciso como filho, o que nós precisamos atentar dentro da nossa casa, para quê? Para que a nossa casa possa andar segundo a vontade de Deus, para que a nossa casa possa estar debaixo da bênção do Senhor. Isso é responsabilidade da igreja também. É um papel dos pais, mas é também uma responsabilidade da igreja. Porque o sacerdote deveria, entre aspas, apresentar e impor para o povo, de certa forma, que todos deveriam caminhar segundo a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós falamos, por exemplo, na sexta-feira, nós falamos sobre uma porção onde as pessoas deveriam atentar para a palavra de Deus, ouvirem a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Há uma porção que dizia sobre a questão da maldição, da bênção e da maldição, mas que isso viria sobre eles se eles atentassem, ouvissem a palavra de Deus e obedecessem a palavra do Senhor. Então, quem que tem esse trabalho, senão o sacerdote, de apresentar ao povo, para que o povo possa ouvir e possa obedecer a palavra de Deus? Então, o papel da igreja também é esse, de mostrar que, segundo a palavra de Deus, Deus tem bênçãos para as famílias. Amém. Deus tem bênção para a tua casa. E nós, como pais, vocês, como pais, mães, vocês também têm essa responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e procurar colocar em prática dentro das suas casas, para que a sua família cada dia mais possa estar no altar de Deus e possa ser abençoada por Deus. Amém? Aleluia? Então, não são os filhos que mandam em casa. Amém? São os pais. Aleluia? Hoje o cenário em muitas casas é muito complicado, porque o filho começa a ter uma certa liberdade, o pai, como a figura cabeça, como o Joel falou ali, muitas vezes não coloca e impõe uma autoridade dentro de casa devida, e o filho começa a seguir o seu próprio curso, e começa a levar amizades indesejadas ou impróprias para dentro de casa, começa a levar muitas vezes os vícios para dentro de casa, o cigarro, a bebida, começa a colocar coisas dentro de casa que você que está na presença de Deus já abandonou ou de repente nunca teve na sua vida, mas aí você está vendo que dentro da tua casa está vindo, está entrando, e aí falta um posicionamento do papel do pai, ou seja, do papel da mãe, né? Caso não tenha a figura paterna dentro de um lar. Então, voltando para o meu questionamento, por que Deus ele é a figura de um pai e não a figura de uma mãe, de uma mulher? Todo ser humano, todo homem, depois de criado, é claro, todo ser humano, quando se fala da questão espiritual, as pessoas, elas nunca buscam algo que não expresse poder e força. Amém? Falando da questão espiritual primeiro, toda pessoa, quando ela começa a se voltar para as questões espirituais, elas vão buscar por algo que expresse força e poder. E quando se busca por isso, a imagem, na maioria das vezes, ela
está voltada à figura do homem, que expressa força e que acaba expressando também poder. Em pouquíssimos casos existe a figura feminina também, mas por trás sempre existe uma figura masculina. Então o homem, quando ele começa a buscar pelas questões espirituais, religiosas, ele sempre vai buscar por algo que expresse força e poder. Com Deus não é diferente. A figura de um homem, de um pai, quando Deus ele cria o homem, Adão, e Deus cria o homem do pó da terra, e a palavra diz que o Senhor cria segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Adão ele vai ter como figura, tanto espiritual, paterno, a Deus, a expressão de força e de poder. E quando Deus diz para Adão que ele deve dominar sobre todas as coisas, Deus também está entregando ao homem força e poder, autoridade. Amém? Para viver sobre a face da terra, para que ele pudesse constituir família, para que ele pudesse seguir o curso da sua vida, sabendo que ele tem um pai que expressa força, poder, e sabendo que quando ele se multiplicasse sobre a face da terra, os filhos estariam olhando para ele, também enxergando nele a expressão do próprio Deus, que é força e poder. Então, pensando nisso, eu quero colocar para nós uma questão muito importante. Os nossos filhos, eles precisam enxergar em nós essa virtude. Amém? É algo que muitas famílias está sendo desconstruído. Muitas famílias, o filho, ao invés de olhar para o homem, para o pai, com uma expressão de força e poder, às vezes enxerga na mãe isso. Às vezes enxerga isso na vida da mãe, sendo que o pai é a expressão de força e poder. Por que, pastor, a expressão de força e poder? Principalmente depois, primeiro, quando Deus diz a ele: você tem domínio sobre todas as coisas e multipliquem-se sobre a face da terra. E depois, quando cai o pecado, ele entra também, Deus vai dizer para o homem também: da força do teu suor você vai passar a comer agora. É da força do teu braço que as coisas vão acontecer. Então a responsabilidade Deus também impõe e coloca sobre a vida do homem. Amém? Então o papel do homem, do pai, é muito importante dentro de uma família. Os nossos filhos, como nós já abordamos, por exemplo, na quarta-feira passada, quando falamos de Noé, Joel, abre para nós, filho, porta. Isso, pensei que a moça fosse entrar. Então, quando Noé ele é convocado, chamado para construir a arca, os filhos enxergam nele o exemplo a seguir e estão junto com Noé na construção da arca, e toda a família vai entrar na arca. Então o pai ele sempre será a figura dentro de uma família aonde os filhos, e isso tanto o homem quanto a mulher, devem ter como referência. Amém? Porque a referência da mulher numa família também não é a mãe somente. A referência para uma mulher dentro de uma família também é o pai. Porque o que Deus representa para mim e para você? A palavra de Deus não fala que Ele é refúgio, que Ele é segurança, socorro bem presente no momento da angústia? Então, seja um filho ou filha, o pai, ele representa a segurança. Todos correm para o pai num momento de insegurança. Todos correm para o pai no momento que precisam de um socorro, de uma força. Amém? Muitos, hoje em dia correm para a saia da mãe, porque o pai às vezes não consegue representar isso dentro da família. Então, papéis trocados, mas que segundo a palavra de Deus, nós devemos observar e trazer restauração para dentro dos nossos lares.
Amém? Vamos focar aqui no texto um pouco mais? O filho honra o pai. Aleluia. Quantos aqui, eu falo para os pais, né, da nossa geração, quantos aqui sempre procuraram honrar seus pais? Pastor, eu dava um trabalho para o meu pai. Pastor, eu dava um trabalho para minha mãe. Olha, só depois que eu me converti, que eu passei a observar isso na palavra de Deus, e eu passei a corrigir as minhas ações, porque eu dei muito trabalho para os meus pais. Você foi assim? Não, eu não dei trabalho. Meu pai, ele está dando trabalho para mim. A maioria das famílias, queridos, e a maioria da nossa geração, né, já deu muito trabalho para os pais. Eu também já. Já deu muito trabalho para os pais. A palavra do Senhor diz: o filho, ele honra o pai. Aí vamos falar para a nossa geração agora, que está vindo. Os Joéis têm honrado os pais? Amém? Aglício, filho, também tem honrado seu pai? Rapaz. Mesmo longe. Hoje eu honro. Viu? Mesmo longe tem que honrar o pai. E qual é a realidade? A realidade que, querido, enquanto temos pais vivos, honremos. Amém? Independente se hoje você já tem a sua família. Pastor, hoje eu já estou casado, casada. Meus pais moram longe, até em outro estado, em outra nação. Mas continue honrando o seu pai. Amém? E eu vou além. Mesmo depois da morte, continue honrando ele. Amém? De que forma, pastor? Continue sempre falando bem dos seus pais. Amém? Continue sempre falando bem dos seus pais. Independente se seu pai era assim ou assado, lembre-se sempre do bem que o seu pai gerou para você e fale bem dos seus pais. Aleluia! Honre teu pai, querido, porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Se os nossos filhos hoje, eles têm dificuldade, muitas vezes, de honrar a nós como pais, olhemos para nós. Como é que eu tenho me expressado diante dos meus filhos em relação aos meus pais? Como é que eu tenho falado para os meus filhos sobre e dos meus pais? Porque os nossos filhos, eles são como esponja. Eles estão absorvendo tudo o que nós falamos, tudo o que nós estamos expressando. Os nossos filhos, eles estão como esponja, só sugando informação, e lá na frente, quando eles forem agora apertados, aí eles vão começar a demonstrar o que foi que eles aprenderam, o que foi que eles absorveram, e aí sim eles vão começar a demonstrar, e que seja honra sobre a tua vida. Amém? Que o teu filho, a tua filha, ele possa demonstrar honra sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas nem filhos eu tenho. Então, amado, honre o teu pai e a tua mãe, para que quando o Eterno te der filhos, esses filhos eles possam crescer vendo sempre um grande exemplo dentro da sua casa. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: o filho ele honra ao pai. O filho ele tem que honrar ao pai. Pastor, eu tive uma vida toda torta diante dos meus pais, eu me converti, agora estou na presença de Deus, e os meus filhos, eles acompanharam essa vida torta. Hoje eu estou na presença de Deus e é difícil eu requerer honra dos meus filhos, porque lá atrás eles viram tudo o que eu fiz de errado. Há tempo de consertar isso? Sempre há. Amém? Sempre há tempo de vermos a nossa família resgatada e restaurada pelo Senhor. E como isso, pastor? Expresse todo o amor que Deus tem dado a você. Amém? Amém. Expresse todo o amor que Deus tem dado a você para com os seus pais e também para com os teus filhos. Que os teus filhos, eles possam ver a mudança que Deus operou na sua vida. Aleluia! A nossa casa, amado, é um refúgio. Precisa ser um refúgio de conserto, de paz, de amor.
Aleluia. Então, tem muitas famílias que hoje os filhos já nem moram mais com os pais. Pegaram uma certa idade e foram embora. E já não tem os pais, de repente até como referencial. E tem dificuldade de honrar os pais. Isso tudo pode ser revertido? Pode. Nós podemos, pelo poder da palavra de Deus e do amor de Deus, trazer restauração sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Bendito seja Deus. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. E no entanto, se eu sou pai, onde está a honra devida a mim? E se sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Essa questão aqui é muito especial, queridos, para nós abordarmos nessa manhã, porque fala diretamente da nossa vida espiritual, fala diretamente da nossa caminhada com Deus. Se eu honro a Deus, se eu tenho essa preocupação de honrar ao Senhor, e digo isso nos mínimos detalhes, os nossos filhos, eles vão observar isso. Amém? Os nossos filhos, eles vão acompanhar isso, e eles vão aprender com as nossas atitudes. Deus está se queixando e dizendo: se eu sou pai, aonde está a honra devida a mim? Está questionando os sacerdotes, mas está questionando também o povo. A família, amados, quando que começa uma destruição, um desconcerto dentro de um lar? E de um lar que eu estou falando que serve a Deus. É quando os exemplos voltados para o próprio Deus começam a ser desconcertados, destruídos. Amém? Como assim, pastor? É quando o pai e a mãe já não oram mais dentro de casa. É quando o nome de Deus, de Jesus, já não é tão citado dentro de um lar. É quando a palavra de Deus fica lá, exatamente assim, na estante, fechada constantemente. É quando já não há preocupação de ler ou citar a palavra de Deus em momentos específicos ou especiais dentro da sua casa. É quando Deus, ele começa a ser colocado de lado dentro da família. Tudo com o tempo se perde. Amém? As duas formas são válidas. Tudo com o tempo se ganha, mas tudo com o tempo também se perde. Se você todo dia tiver a preocupação, como família, de buscar a Deus, através da leitura, de um estudo, de uma oração, seja em família, seja sozinho, tudo se ganha, porque os filhos, eles observam. Lembra? Esponja? Os filhos estão como esponja, só absorvendo as suas atitudes e os seus comportamentos. Eu me lembro de um ministro, hoje, de uma igreja muito grande no Brasil, que ele falava dos seus pais, que o maior exemplo de vida de oração que ele teve na vida dele não foi o pastor dele, não foram os obreiros que ele conheceu durante a sua vida ministerial, mas o maior exemplo de vida de oração que ele conheceu foram os seus pais. Porque toda noite, todo dia, toda noite, ele passava pelo quarto do pai e da mãe e os viam orando, buscando a Deus, com a Bíblia diante deles, em leitura, orando e buscando ao Senhor. E ele, em uma das suas ministrações, ele dizia isso: a maior referência de vida de oração que eu tenho na minha vida não foram pastores, obreiros, pessoas que eu conheci no meu percurso, mas foram os meus pais, porque todo dia eu os via orando, todos os dias eu os via lendo a palavra de Deus, e isso na minha vida ficou registrado. Então, às vezes falta honra aos pais, porque nós estamos em falta em dar honra a Deus. Amém? Lembra o exemplo paterno? Deus, ele é o nosso Pai. E se nós o honramos, os nossos filhos, eles estarão vendo que nós, como pais,
honramos a Deus. E eles vão aprender também, em nome de Yeshua, de Jesus, queridos, a honrar também a Deus. Assim como você se preocupa em honrar ao Senhor. Malaquias, ele é um profeta muito especial para o seu tempo, porque ele diz que chegará um tempo, isso lá no capítulo 3, que chegaria um tempo onde Deus estaria convertendo o coração dos pais aos filhos, e convertendo também o coração dos filhos aos pais. E este, em muitas famílias, é o desejo, amado, maior, de um pai poder se relacionar com o filho em amizade, em amor, ver o coração do filho voltado para ele. Da mesma forma, o filho poder se relacionar com o pai e ver o coração do pai voltado para o filho, em unidade. Toda a unidade traz crescimento. Aleluia! E esse mês de agosto, o mês da família, é um mês em nome do Senhor, amados, que nós queremos declarar isso sobre a tua casa também. Um mês de crescimento para a tua casa, de estruturação para a tua família. E bendito seja o nome do Senhor. E como que isso pode acontecer? Honrando a Deus, filhos honrando aos pais, observando a palavra do Senhor, aleluia, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Bendito seja Deus. Acompanhe comigo no capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo de número 3, deixa eu ver aqui, lá no final, o versículo 24, em algumas versões vai estar no capítulo 4, versículo 6. Sua Bíblia tem capítulo 4? Sim? Se ela tem capítulo 4, é o capítulo 4, versículo 6. A nossa versão, essa versão judaica, ela é o capítulo 3, o versículo 24. Diz assim: Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Por que hoje a terra ela padece e sofre tanto? Nós olhamos para o cenário mundial e nós vemos tanta destruição, porque a família ela tem sido desconstruída. Amém? A família, existe uma luta espiritual que quer desconstruir a família, para que os corações dos pais não se convertam aos filhos, para que os corações dos filhos não se convertam aos pais, para que o castigo de Deus venha sobre a família. Então toda família onde não há unidade, a palavra do Senhor, pelo fato de essa família não estar atenta, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua palavra, amado, como nós falamos na sexta, a maldição ela acaba recaindo, o castigo acaba recaindo. E eu quero expressar para vocês também o que eu falei na sexta-feira. Nem sempre a maldição expressa a falta de amor de Deus. Amém? Quando se fala de maldição, às vezes muitos pensam assim: Deus é ruim, Deus é mau, Deus está amaldiçoando o povo. Isso não deveria acontecer. Mas pare para pensar. Você que é pai, você que é mãe, todo pai castiga o seu filho porque odeia o filho? Não. Todo filho, ou melhor, todo pai, ele corrige o filho, às vezes com uma chinelada, consertando, umas palmadas, não é porque está amaldiçoando o filho, está ali com ódio do filho. Pelo contrário, é porque o filho precisa entrar no trilho, no eixo, e muitas vezes vai precisar de uma correção. Não é verdade? Mas isso tudo expressa o que dos pais? Amor. Eu quero o melhor para o meu filho, para a minha filha, por isso hoje eu estou corrigindo ele. Então quando a Bíblia fala de bênção e maldição,
os dois estão pautados no amor de Deus. Amém? Os dois estão pautados no amor de Deus. Então Malaquias diz aqui que quando o coração dos pais, dos filhos, não estão voltados uns para os outros, há castigo. Há castigo. Para quê? Para que essa correção ela aconteça. Para que a família seja estruturada na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. A figura do pai, da mãe, que faz o papel de um pai, ela é muito importante. Aleluia. Por que, queridos, que ela é tão importante? Porque quem traz e coloca a pessoa, a família no trilho, essa figura, ela representa o pai. Amém? Ela representa o pai. Quando a mulher, ela vê que a família, ela precisa entrar nos trilhos, a mulher, na maioria das vezes, ela vai recorrer ao seu marido. Ao seu marido. Amor, nós precisamos fazer alguma coisa. Amor, nós precisamos fazer alguma coisa. Ou seja, o marido, ele precisa assumir o papel do cabeça da família e buscar o Senhor. Amém? E buscar o Senhor. Então, maridos, o papel de centralizar a nossa família em Deus cabe a nós. Amém? Porque Deus colocou-nos como cabeça. Aleluia? Pastor, mas meu marido não está nem aí para Deus. Só eu venho buscar o Senhor. Então Deus, ele colocou você, mulher, como uma intercessora. Amém? Como aquela que vai começar a tapar as brechas no mundo espiritual, para que quando o seu marido se levantar em Deus, ele possa aprender e assumir esse papel também. Aleluia? E a tua família vai se posicionar segundo a palavra de Deus, e em nome do Senhor será uma grande bênção. Aleluia, queridos? Então, maridos, voltando para nós aqui, hoje é dia dos pais, né? E nós, como maridos, nós vamos assumir e aprender a assumir esse papel. O dia dos pais é curioso, não sei se isso daí acontece em muitos lares. É curioso porque, às vezes, o filho, ou ele vai correr para a mãe, né? Mãe, o dia dos pais, vamos comprar um presente. Ou às vezes tem filho que ainda corre para o pai. Pai, você não pode me ajudar? Dá um dinheirinho. Mas para quê, filho? Ah, é especial, eu não vou falar, é segredo. Muitos filhos vão correr para o pai, pedir dinheiro para ir lá comprar o presente do pai mesmo. Então tem várias situações assim interessantes. Por quê? Porque a figura do pai é segurança. Amém? É a figura paterna. É do pai que vem a provisão. Aleluia? É o pai que estrutura, é o cabeça da família. Os filhos recorrem aos pais. Aleluia! Eu falei na quarta-feira passada o exemplo de Noé, só para citar uma vez mais aqui. Noé, ele é chamado por Deus a uma aliança e Deus entrega para ele o projeto da construção da arca. Ele entrega para o pai e Noé abraça aquela causa e ele envolve toda a sua família naquela embarcação, naquela construção. Ou seja, Noé, como pai, ele consegue inserir toda a sua família no projeto de Deus. Então, os pais, nós temos esse papel de inserir os nossos filhos, inserir as esposas no projeto de Deus. Aleluia! Inserir também, porque foram ali as noras, os agregados também. Então, a nossa família, ela encontra e vê na figura do pai uma figura forte, uma figura que trará para a família estruturação, base, aleluia, para crescer. Então, o texto lido fala que o coração dos pais se volta aos filhos e dos filhos aos pais, e fala sobre a questão do castigo. Todo castigo, seja dos pais para com os filhos, ou seja de Deus para conosco, ele está pautado em amor. Aleluia! Se hoje a tua casa, a tua família, de repente,
está passando por essa reestruturação da parte de Deus, saiba que tudo isso está pautado em amor. Deus deseja reconstruir a tua casa, Deus deseja reconstruir os teus relacionamentos dentro da tua casa, mas tudo isso esteja pautado em amor. Então não queira exigir a honra dos teus filhos pautado no ódio, na raiva. Não queira exigir respeito dos teus filhos pautado na raiva, no ódio, mas paute tudo isso em amor. Porque desta forma, o coração dos filhos, segundo a palavra de Deus, eles se converterão aos pais. Amém? Os filhos desejam também que os pais tenham maior amor e respeito por vocês, da mesma forma. Que haja honra aos pais, que haja respeito aos pais, para que os pais possam se voltar, o coração dos pais possam se voltar a vocês também. Aleluia! Para nós encerrarmos, vamos voltar lá no capítulo 1. Aleluia! Vou reler o texto agora até o final. O versículo 6 diz: o filho honra o homem e o servo seu senhor. No entanto, se eu sou pai, onde está a honra devida a mim? E se sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Na minha versão vai até aí o versículo 6. Então é uma palavra do Senhor dos exércitos. Amém? Diga comigo: Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Amém? Qual é a expressão usada por Deus aqui diante dos sacerdotes? Falando de honra e falando de respeito. Ele se apresenta como Senhor dos exércitos, Senhor de guerra, Senhor que está sempre à frente, aquele que pleiteia, aquele que luta por vocês. Então a família, ele é um projeto que, por mais que o inimigo ele se levante em guerra para tentar destruir, o Senhor dos exércitos sempre estará à frente da nossa família. Amém? Diga comigo: o Senhor dos exércitos sempre estará à frente da minha família. E a minha família não vai perecer. Não vai perecer. Aleluia. A tua família ela não vai perecer em nome do Senhor. Porque ele diz: é o Senhor dos exércitos quem está falando isso. A vocês, sacerdotes, responsáveis espiritual no meio do povo, para que eles despertem para honrar o nome do Senhor. Nesse mês de agosto, o mês da família, que todos nós estamos declarando: a minha família é no altar de Deus, que possamos ser despertos. Amém? Que possamos todos nós, pais, mães, que possamos ser despertos. Despertos para honrar a Deus acima de todas as coisas. E buscar em nome de Yeshua restauração sobre a nossa casa também. Porque o filho honrará o pai, a mãe. Amém? O filho irá respeitar o pai, a mãe. E o Senhor ele vai te mostrar. O Senhor ele vai te dar entendimento como realizar isso dentro da tua casa, dentro da tua família. Tudo isso pautado em amor. Mas o primeiro passo para nós aqui, principal, é nós demonstrarmos que primeiramente honramos a Deus. Amém? Primeiramente honramos a Deus. Se o meu filho Joel, ele ver que o pai dele honra a Deus, isso vai marcar a vida dele. A palavra de Deus nos diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele vai saber qual é o caminho. Ele vai ter o livre-arbítrio? Vai. De querer seguir o caminho ou não? Sim. Mas durante toda a vida dele,
ele teve um exemplo dentro da tua casa, o seu pai, a sua mãe, honrando a Deus acima de todas as coisas, ensinando a eles também o caminho, e lá na frente, em nome do Senhor, ele terá uma família também constituída debaixo do temor de Deus. Aleluia? Debaixo do temor de Deus. E ele também irá declarar para a sua família: a minha família também, Senhor, está no teu altar. Aleluia? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Bendito o nome do Senhor. Hoje é o dia dos pais. E o Gutenberg, o Joel, quantos filhos, Guto? Dois filhos, né? O William são 3, 4, 6. Aleluia. Vou perguntar para as mulheres também. A irmã Maura 1, né? A irmã Maura 1. A irmã Rosalinda? 2. Um homem. A Michele. O Adriano. A irmã Vera? 4. Amém. Os papais futuros aí. Gilmar pensa em quantos? 1. Renata pensa? 2. Aleluia. Não vou perguntar a idade não, tá? Mas avalie a idade aí, senão tem que começar a trabalhar e o tempo passa. Tá bom? A Maiara, o Gilmar 1. Aleluia. Quem ainda nem namora, fica quietinho. Aleluia. Queridos, que Deus nos dê sabedoria para os nossos filhos. Amém? Família é um projeto que aos olhos de Deus a gente já percebe. Só que quando Deus entrega uma família para nós, é um projeto, queridos, que nós abraçamos sem saber qual é o futuro, né? A gente abraça a família e a gente pede graça ao Senhor dia após dia para que a nossa família ela siga estruturada na presença de Deus. Então é um projeto que nós devemos abraçar e colocar sempre Deus à frente desse projeto. Por quê? Porque da mesma forma que Noé colocou Deus à frente do projeto, ele sabia que era Deus que ia financiar todas as coisas. Amém. Deus falou: Noé, você vai construir. Senhor, mas e a madeira? E os pregos? Senhor, e o betume? Como é que vai ser tudo isso? É muita quantidade. Ele não saiu questionando a Deus. Ele só recebeu o projeto nas mãos e falou: Senhor, vamos tocar, vamos fazer. E a família muitas vezes é assim. 2 chegam diante do altar, abraçam ali o projeto da família e seguem. E se colocar Deus à frente sempre, amado Deus, Ele entrará com suprimento, com provisão, abençoando toda a família. Amém? Vamos orar? Ore pela tua casa, pela tua família. Peça graça, força,